recebemos aqui hoje no Tabuleiro do Poder Cristóvão Buarque. Pois é, Cristóvão Buarque foi senador por 16 anos pelo Distrito Federal, também foi ministro da Educação no governo Lula, foi governador também do Distrito Federal e reitor da UNB, a Universidade de Brasília. Ele também é engenheiro de formação, foi o criador do Bolsa Escola e ao longo da carreira política já foi filiado ao PT, ao PDT e agora está no Cidadania, o antigo PPS. Senador, muito obrigado por falar aqui no Tabuleiro do Poder. Eu que agradeço. Muito obrigada por nos receber aqui na sua casa. É um prazer. Então vamos começar falando um pouquinho. O Congresso Nacional teve uma grande renovação nessa última eleição, novos parlamentares. Como o senhor está vendo esses novos políticos que estão lá hoje? Primeiro, eu acho que estava na hora de ter essa renovação. Eu acho que o eleitor do Distrito Federal acertou em votar em outra pessoa e não em mim. Estava na hora de renovar, tanto para mim, sair daquilo, como para o Congresso ter gente nova. Durante a campanha, eu estava fazendo o chamado corpo a corpo na cidade de Taguatinga, e um homem olhou para mim, eu fui lá falar com um homem de uns 40 e poucos anos e disse: o senhor sabe que o senhor é o melhor candidato, não é? E eu aí fiquei todo cheio de mim, né? Disse: muito obrigado, mas ajude, aí está difícil. Ele disse: eu não falei que vou votar no senhor. Eu não quero mais o melhor, eu quero é outro. Meu Deus. Surgia um outrismo no Brasil, por culpa nossa, dos que já estavam aí. Eu agora terminei um pequeno livro chamado Onde Foi Que Nós Erramos? De Itamar a Temer, os democratas progressistas do Brasil. Então nós erramos muito. O povo disse: está na hora de mudar. Eu não vou dizer se os que estão aí são melhores ou piores do que os anteriores, mas pelo menos são outros. E estava na hora de ter outro. O povo queria mudar. E a gente tem que entender que o eleitor, mesmo quando erra, acerta, porque ele vota conforme o que ele quer naquele momento. Isso vale para todos os cargos, presidente, deputado? Vale para todos os cargos no processo eleitoral. Quando um certo grupo começa a cometer erros e não surge uma proposta muito melhor, as pessoas votam em qualquer um que tire aquelas pessoas. Eu acho que a última eleição não foi para colocar Bolsonaro no poder, foi para tirar quem estava lá. Nós todos erramos. Uns erraram por ação, outros por omissão e outros por incompetência. Mas essa é a minha geração. Gente, nós democratas progressistas ficamos 26 anos no poder de Itamar a Temer. 26 anos. É um quarto de século. É um quarto de toda a história republicana. Nós não deixamos o Brasil que prometemos. Não deixamos. Teve tempo para isso? Tivemos tempo. Não deixamos o Brasil que prometemos. Quando a gente analisa, nem tentamos realmente fazer isso, que seria um grande pacto nacional por um Brasil diferente. Por exemplo, para que as escolas fossem boas e iguais para todos. Nós não fizemos isso. Então, nós erramos sim, nós. Não adianta dizer que foi o PT ou que foi o PSDB. Nós todos, desse bloco, erramos. O povo entendeu e votou no que parece ser uma volta ao pré-democracia. Pois é, senador. E falando então da educação, hoje está lá no Ministério da Educação o ministro Abraham Weintraub. Como é que o senhor tem visto essa gestão dele? Ele já entra depois do Ricardo Vélez Rodrigues também, que foi envolvido em algumas polêmicas. Como é que está hoje a condução então do Ministério da Educação? Não existe ministério, existe presidência. Ministro faz o que presidente quer. E quando não faz, cai, como eu caí um ano depois. Porque eu queria realmente erradicar o analfabetismo de adultos. A gente podia ter feito isso em 4, 5 anos. Esse é outro erro nosso. 26 anos no poder, o número de analfabetos hoje é mais ou menos o mesmo que no começo que chegamos ao governo. E o senhor tentou mudar? Eu tentei, eu tinha um plano para erradicar. E eu queria fazer o que eu chamo a federalização da educação de base. Isso precisa de 30 anos. Mas em 4 anos de um governo, dá para você fazer em 250 cidades. E por que o senhor acha que o Lula não teve interesse nisso naquele momento? Porque Lula é um gênio eleitoral. E ele sabe que o que dá voto é a universidade. Quando ele me telefonou para me demitir, ele disse: eu quero um ministro que cuide mais do ensino superior. Por isso que eu queria, lá no início, que houvesse um ministério só para a educação de base.
e outro para a universidade. Ou colocar a universidade com ciência e tecnologia, se tivesse muito ministério, para não criar mais um. Enquanto não tivermos um Ministério da Educação de Base, o ministro vai ter que cuidar da universidade. E esse ministro atual, ele aparece por cada universidade. E porque traz a visão do presidente, que é a ideia de que a escola está infiltrada por comunistas. Eu acho que a única pessoa que ainda vê o temor de comunismo no Brasil, no mundo, é Bolsonaro. Ninguém mais fala em comunismo. Ninguém. É Bolsonaro e os ministros deles, inclusive alguns, nem todos. Então, o atual ministro talvez está completamente equivocado com essa preocupação ideológica, em vez de dizer a escola é ruim. A culpa é dos governos anteriores. Não dá para dizer que a escola está ruim por culpa do Bolsonaro, não. Paciência, não dá para dizer isso, não. Bolsonaro não é suficientemente competente para, em 7 meses, fazer o desastre que está aí. Esse desastre tem 50 anos. Agora, eu não acho que ele vai resolver, porque o enfoque deles é completamente diferente do que deveria ser. E o ministro faz isso. O ministro não faz nada que o presidente não queira. Por isso, o Moro de hoje é completamente diferente do Moro de antigamente. Porque o Moro de hoje é o auxiliar do Bolsonaro. Não tem nenhuma personalidade em si. Não tem isso, não existe a personalidade Moro. Ele é um auxiliar do presidente Bolsonaro. E ele se perdeu nisso, porque aí está tentando intervir na Polícia Federal, está tentando intervir no Ministério Público, está tentando intervir na COAF, para proteger. Pior é isso, intervir para proteger interesses políticos, né? Então tem que se sujeitar ao presidente. Tem que se sujeitar ao presidente. E esse contingenciamento de recursos do Ministério da Educação, como é que o senhor viu isso? Primeiro, vamos falar do contingenciamento, são dois, da universidade e da educação de base. Tem que separar. A gente fala em educação, mas você está pensando em universidade. É verdade. Todo mundo pensa em universidade. No caso da educação de base, o contingenciamento é pequeno porque o governo federal não gasta dinheiro para valer com a educação de base. São os municípios, coitados, pobres, que cuidam disso. Então, o contingenciamento de peso é na universidade. E aí eu quero primeiro dizer que a universidade só fala no contingenciamento financeiro, mas tem um contingenciamento muito mais grave. É o contingenciamento intelectual da universidade. Nós, outra vez, lá atrás, graças ao Lula e à Dilma, fizemos uma coisa boa. Aumentamos o número de universitários, quase que dobrou. Mas não aumentamos o número dos que terminam o ensino médio, nem a qualidade do ensino médio. Então, aumentamos caindo a qualidade. Esse é um contingenciamento terrível, que não vem do Tesouro, vem da educação de base. Agora, vamos falar do contingenciamento financeiro. O Brasil está quebrado. Isso aí tem que reconhecer. O problema é que a gente tem onde escolher para tirar. Esse país gasta muito com subsídios fiscais, mordomias, privilégios. Ou seja, tem onde encolher antes de tirar da universidade. E esse governo que está aí não está fazendo esse dever de casa, como nós, o anterior, também não fizemos. Nós, democratas progressistas, ficamos 26 anos no poder, não diminuímos as mordomias, não diminuímos os privilégios de parlamentares, de juízes, de ministros. Então, nós não encolhemos os gastos em desperdícios. Nós não reduzimos os desperdícios. Deveria estar, se eliminássemos os desperdícios, era capaz de não precisar fazer esse contingenciamento, mesmo não tendo dinheiro suficiente. Sem eliminar os desperdícios, eu acho que a gente devia procurar tirar dinheiro de outro lugar antes de tirar das universidades. Mas o Brasil tem que se acostumar que nós vamos ficar muitos anos sem gastar o dinheiro que se gastava antes. Isso vai se protelar ainda por um tempo. Muito tempo. Ou seja, a austeridade vai ser uma necessidade daqui para frente no Brasil por muitos anos. Não dá mais para desperdiçar, nem para gastar muito.
Senador, o senhor também, uma outra coisa, agora falando da linha ideológica, então, do Ministério da Educação. Inicialmente, o ministro da Educação falou que esses repasses iam ser contingenciados para evitar a balbúrdia em algumas universidades. Esse foi o primeiro argumento. Então, isso também tem um fundo de uma linha ideológica. Como é que o senhor viu essa coisa de balbúrdia em universidade? Isso te preocupa de alguma forma? Preocupa, isso é coisa de débil mental. Desculpa dizer isso. O que é balbúrdia? As festas? Quem estuda a história da universidade sabe que festas de universidade existem desde a Idade Média. Eu acho que há muita sectarização hoje na universidade. Eu acho que a universidade hoje não é um lugar de ebulição intelectual, porque está segmentado um pensamento que eu acho arcaico. Mas mesmo que não seja arcaico, é um pensamento só. Quem não pensa assim não é aceito na universidade. E é um pensamento à esquerda? É um pensamento do que se chamava esquerda. Eu chamo esse pessoal de ex-esquerda, com X. Tá. Porque esquerda é olhar para frente. Olhar para trás não é esquerda. É atraso, é conservadorismo, é reacionarismo. Por mais bonitas que sejam as ideias que vêm do passado, elas tendem a ir para o museu. Então, dentro da universidade, existe, a meu ver, falta de tolerância, de gosto pelo debate, de horror à seita. As universidades foram invadidas por seitas. Isso é muito ruim. Mas mesmo isso a gente não chama de balbúrdia. Chama de sectarismo, é a palavra certa. E é lamentável que tenha. Então, é absurdo que o ministro tenha dito isso. É prova de que ele não está preparado para ser ministro da Educação, ou do ensino superior até, porque eu acho que o Brasil não tem ministro da Educação. O Brasil sempre, não é esse não, teve ministro do ensino superior e jogou a educação para o secretário municipal. Por isso que ela é desigual. Como a gente pode melhorar isso assim, a curto prazo? Qual é a iniciativa que poderiam fazer para isso? Melhorar? Melhorar pode, mas eu não me contento com melhorar. Eu acho muito pouco dizer como melhorar a educação. Como é que a gente faz a nossa educação igual à Finlândia? E a educação do pobre igual à educação do rico. Isso é difícil de colocar na cabeça dos brasileiros, por duas razões. Tem outras, mas tem duas fundamentais. Uma, nós, brasileiros, não pomos a atividade intelectual como sendo uma qualidade nossa. Nós somos o país da chuteira, não da toga. Todos os anos, o Brasil fica de olho em Zurique para ver quem vai ganhar a bola de ouro. Ninguém fica olhando para Estocolmo para ver quem vai ganhar o Prêmio Nobel de Física. Não faz parte do universo dos brasileiros, Nobel de Física, de Química. Não faz parte. Esse é um fato. Nós somos modestos demais na intelectualidade. E o segundo é que 350 anos de escravidão, 130 de desigualdade, o brasileiro, nem o rico nem o pobre, acredita que a escola do pobre pode ser igual à escola do rico. Quer ver uma coisa? A Constituição brasileira, no artigo 205, diz que a escola é um direito. Qual é a conclusão daí? É um direito. Então, se você não quer ficar nela, vai embora, cara. A gente pode até ficar com pena, mas a gente não sente como se fosse um prejuízo para o país. É como se fosse um prejuízo para a criança e para a sua família. Mas uma criança que deixa a escola, além de ser um prejuízo para ela e para a família, é um prejuízo para o país inteiro. Mas o Brasil não tem esse sentimento. Tanto que a Constituição diz que é um direito. Como é que devia dizer? Educação é um direito e um vetor do progresso. Se a gente tivesse a consciência que a educação é o vetor do progresso nacional, a gente não deixava uma criança sair da escola antes de fazer muito esforço para que ela ficasse lá dentro. Qual é esse esforço? A escola ser bonita, a escola ser confortável, a escola ter piscina, a escola ter campo de futebol, a escola ter banda de música, a escola ter professores bem remunerados, bem preparados, bem dedicados e bem avaliados. Aí a escola fica boa, ninguém pula.
e o país avança. E não avança de outro jeito. Mudando agora de assunto um pouco, falando dos militares no governo Bolsonaro, que é um governo aí que tem uma ala militar muito mais expressiva do que os anteriores. Como é que o senhor vê esses militares no governo, em especial o vice-presidente, o general Hamilton Mourão? Sinceramente, estes militares, eu acho que são os melhores que tem no governo. Eu acho que os civis, claro, a gente não deve generalizar, mas se fosse pegar todos os civis, todos os militares que estão numa balança, eu diria que os militares são melhores do que os civis hoje, como pessoas, como formação, como compromisso. Eu diria isso. Então, eu não tenho medo de que eles sejam militares. Eu tenho medo do que está na cabeça do conjunto do governo. Agora, eu acho que um dos erros que nós cometemos, nós, os democratas progressistas, é ficamos 26 anos no poder e não fizemos o julgamento dos crimes durante a ditadura. Mas aí eu acho que a gente tinha que ter coragem para julgar os torturadores, mas também fazer um julgamento dos nossos companheiros que fizeram sequestros, que colocaram uma bomba em Recife. Aliás, o Bolsonaro está ajudando nisso. Ajudando? Quando ele defende um torturador, ele traz o tema para debate. Sem querer. O Bolsonaro é campeão de tiro no pé. O Bolsonaro fala muito em porte de arma. Ele usa a arma todo dia de manhã, quando ele para na saída do Planalto, do Alvorada, e fala, e dá um tiro no pé. Quando ele falou sobre o pai do presidente da OAB, ele trouxe um assunto de volta. O senhor acha que o governo Bolsonaro fabrica crises por si só? Veja bem, eu acho que ele fabrica o tempo todo. Mas ele está conseguindo uma coisa. Ele está conseguindo, com isso, segurar 20% a 25% dos eleitores com ele. Então, ele já está no segundo turno. E do outro lado, o PT, com seus radicalismos, com o Lula livre e nada mais, está segurando 20%, 25%. Por isso eu acredito que faltam 3 anos, pode acontecer muita coisa, mas se continuar desse jeito, em 2022 a gente vai ter mesma disputa no segundo turno, Bolsonaro e PT. E quem o senhor acredita que vai estar defendendo no lugar do PT? Não tenho a menor ideia. Eu acho que o Haddad pode ser. Eu acho que o Haddad é melhor. Eu votei no Haddad. Votei na Marina no primeiro turno, mas no segundo turno votei no Haddad. Pois bem, eu acho que a gente está caminhando para isso. O mundo, aliás, está caminhando para o populismo de esquerda e o populismo de direita. Polarização. Polarização. Polarização irresponsável. Em 2016, o senhor disse que imaginava que o Ciro fosse um Maluf do PT, que o PT apoiasse o Ciro para continuar no poder. Por que o senhor acha que isso não aconteceu? Não sei. Sinceramente, não sei. Porque era natural que acontecesse. O Ciro tinha mais chance de ganhar, o senhor acredita? O Ciro tinha chance, muita chance. Eu acho que qualquer um contra Bolsonaro praticamente ganharia. Qualquer um contra um candidato do PT ganharia. Por isso, o Bolsonaro quer o PT. E o PT quer o Bolsonaro no segundo turno. Por exemplo, cada vez que Bolsonaro fala da Merkel, critica a Noruega, destrói a Amazônia, ele está facilitando o caminho de Lula para ser Prêmio Nobel da Paz. O senhor disse isso no seu Twitter, Eu me né? pergunto se ele faz isso sem querer ou se ele quer. Porque o Lula, sendo Prêmio Nobel da Paz, fortalece o PT. O Bolsonaro precisa fortalecer o PT para o PT estar no segundo turno. Então você diz, esse tiro no pé dele é inconsequente? Ou tem por trás uma razão e uma lógica? Ele é mais estrategista do que parece? Pode ser. E o estrategista é com tática e meta, que Milico sabe, entende bem disso. A meta é chegar ao segundo turno. Claro que ele não controla tudo. Por exemplo, se a economia continuar se desfazendo, pode ser que ele não chegue. Mas quem vai chegar? Hoje, com essa polarização, quem vai chegar ao segundo turno se não for Bolsonaro e o PT? Hoje, não tem.
o Dória, o que ele representa, essa Ainda direita não, mais equilibrada? porque ele vem com o PSDB dividido, ele vem sem o Nordeste, não vejo como Dória vai ganhar o Nordeste, não vejo como. Não vejo, mas pode ser Dória, pode ser Ciro também, pode surgir essas coisas, né? Mas a leitura de agora é a polarização É de a novo. polarização. E eu tenho a impressão que o Ciro entendeu isso. Por isso que o Ciro tenta se distanciar do PT, tenta bater no PT, critica o PT, porque ele sabe que ele não chega. É o PT quem vai chegar. O senhor falou já no começo da nossa entrevista que é sobre não ter sido reeleito para o Senado. O senhor disse que foi um respiro, também foi uma resposta das urnas, né? Mas o senhor também declarou que o eleitorado não entendeu que o senhor estava fora do PT já há um tempo. É verdade. Teve isso também? Teve. Eu fiz uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa, por que não voto em Cristóvão? Essa era a pergunta. E eu botei duas perguntas, entre outras. Os marqueteiros botaram outra, mas eu botei uma, porque foi do PT. E outra, porque votou pelo impeachment. O voto no impeachment tirou pouco voto. O que tirou voto mesmo é ter sido do PT. Não conseguiu dissociar. E uma outra coisa que sim tirou é ter votado a coisa que eu votei mais convicto, que tem outra, a PEC do teto. Eu acho que não se pode gastar mais do que se arrecada. Se o Brasil tivesse essa PEC do teto há 50 anos, hoje a gente estava melhor. Porque um outro erro que nós cometemos, os democratas progressistas, você disse esquerda, pode ser esquerda, né? É que a gente achou e apostou de que é possível fazer justiça social em cima de uma economia ineficiente. Não é possível. A economia pode ser eficiente e não ter justiça social. Mas é impossível ter justiça social com a economia ineficiente. Os avanços sociais, que eu acho que foram pequenos, de Fernando Henrique e Lula, é por causa do Plano Real. Sem o Plano Real não teria havido. Dória, então, para a gente encerrar, o que o senhor pretende fazer agora? Pretende se candidatar novamente? O que o senhor pretende fazer agora? Hoje não está na minha cabeça. Até porque eu tenho 75 anos. Você pode dizer que eu não pareço. Não parece. Não parece. Eu tenho 75 anos. Eu não posso contar com mais 15 anos. E eu tenho muito o que fazer nos próximos anos. E se eu for senador, deputado, isso vai tomar muito meu tempo. Tenho muito o que fazer. Aproveitar as netas. Não, isso aí eu aproveito de qualquer jeito. É escrever o que eu acumulei. Por exemplo, os conceitos que eu fui criando e que ninguém sabe que eu criei. A Bolsa Escola faz parte de um conceito chamado keynesianismo social e produtivo. Eu inventei. Eu quero escrever sobre isso. Sistematizar isso. Então, eu não penso ser candidato. Eu acho que eu tenho outros planos em que eu posso colaborar sem precisar ter mandato outra vez. Claro que as coisas mudam, mas eu não me vejo nem com vontade e nem vejo necessidade de que eu tenha cargo público para servir ao meu país. Mas sempre colaborando com o país. Sim, está sempre colaborando, claro. Mas no nível do pensamento. Sim. Não quero gastar muito tempo com articulações, com disputa. Não penso. Eu tenho muito livro que eu fui acumulando, eu quero ler alguns. Então, eu não penso ser candidato. Não penso. E, sinceramente, eu disse aqui que o eleitor fez certo. Vou dar um passo adiante. Eu até agradeço. De certa maneira, eu agradeço. Um dia desse, eu fui a um evento em que estava um grupo de deputados novos, lá em São Paulo, no movimento Todos pela Educação. Eu aí disse, caramba, quando eu vejo vocês, dá até vontade. Mas eu me sinto como um passarinho que saiu da gaiola, aí passa em frente, vê uns passarinhos amigos e diz, puxa, eu podia estar ali com eles. Mas continua o voo. Não entra na gaiola, não. Continua o voo. Uma linda metáfora, né, desse momento. Senador, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um papo muito bacana, muito obrigada. Olha, eu acho que é o primeiro papo que eu tenho desde que saí do Senado. Nossa, a gente se sente extremamente honrado com isso. Eu tive num dos programas da Globo News, mas muito formal, muito quadrado. Aqui foi o melhor debate que eu tive desde que saí.
Nossa, 7 meses já. foi uma grande honra pra gente, foi uma Obrigada, aula, realmente. obrigada. Foi bom. Eu não quero perder meu tempo. Isso mesmo. Ah, Com vocês, eu não perdi tempo. Ai, muito obrigada.